Oi, hoje é resenha do conto Chutal do Crepúsculo, escrito por Robert E. Howard, do seu livro Conan o Bárbaro, livro 1, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. O deserto tremulava com as ondas de calor. Conan, da Ciméria, observou aquela dolorosa desolação e, de modo involuntário, levou as costas da mão aos lábios enegrecidos. Era como uma estátua de bronze na areia, aparentemente indiferente ao sol assassino, embora vestisse apenas uma tanga de seda e um cinturão largo com uma fivela de ouro, de onde pendiam um sabre e um punhal de lâmina larga. Seus braços musculosos mostravam marcas de ferimentos ainda não cicatrizados. Assim começa Chutal do Crepúsculo, escrito por Robert E. Howard, que obviamente conta a história, mais uma aventura, de Conan o Bárbaro, Conan da Ciméria. E dessa vez ele não está sozinho, há uma moçoila com ele, sim, de nome Natala. E o que está acontecendo com os dois ali? Bom, literalmente eles estão perdidos no deserto. Isso aconteceu porque eles vêm de uma batalha bem feroz, onde praticamente todo o exército, onde o Conan estava incluído ali, foi dizimado pelas forças opositoras. E depois, um dos locais onde ele havia invadido com o exército ainda, enquanto estava inteiro, ele encontrou essa moçoila aqui que era uma escrava. Em certas circunstâncias ele acabou ficando com ela, e ela está participando ainda da aventura dele ali depois da guerra. Literalmente eles estão no deserto porque eles estão fugindo das últimas forças opressoras que estavam perseguindo eles. Estavam montados num camelo, os dois, tanto o Conan quanto a Natala, e num certo momento quem estava perseguindo lá o casal acabou desistindo, porque pensou, eles vão continuar ali em direção ao deserto profundo e vão acabar morrendo de fome, de sede. Vamos parar por aqui mesmo a perseguição. Deram marcha ré, foram embora e deixaram os dois à sorte. E foi realmente o que aconteceu. Depois de um certo tempo, o camelo acabou morrendo e, claro, a provisão de comida e água foi se acabando. E é exatamente onde está o começo aqui desta narrativa. O instante onde Conan já não tem mais água. Na verdade, o seu pequeno cantil só tem umas gotas de água, pequenos goles, E o que ele faz? Um ato gentil, Ele deixa com que a moçoila, a Natala, beba os últimos goles de água. Na verdade, mais que um ato de cavalheiro, o Conan quer dar uma última, uma graça à moçoila, Porque na verdade ele está prestes a tirar a vida dela. Sim, mas não é porque ele é brutal, não. É que ele não quer vê-la sofrer. Na verdade, ela já está passando fome há muito tempo, durante essa longa caminhada que eles estão literalmente perdidos no deserto. E então, quando ele puxa a sua espada da bainha, pronto para desferir o golpe fatal e aliviar as futuras dores, de passar fome, de definhar por fome, quando ele vai desferir então o movimento, o que ele observa lá na frente? Uma miragem? Será? Não, ele parece que haver uma cidade ali na frente. Então essa é a salvação dos dois. Eles caminham para lá, para essa cidade, e dão de cara, logo ali quando cruzam, um portão com um guarda. Só que um detalhe importante, esse guarda está morto da Silva. Coisa muito curiosa, o lugar é totalmente desolado e só um corpo ali guardando a entrada da cidade. Que diabo de lugar é esse? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Quando a gente começa a leitura aqui desse conto, dá a impressão até que ele é um pouco continuação do anterior, Quando Conan comandava um exército, ele é um líder ali das forças bárbaras de um exército de um certo reino. Mas não é verdade. Depois de um certo momento também a gente percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade aqui, Conan sim, era um guerreiro num certo exército, mas acabou perdendo, aliás, só sobrou ele, de toda uma guerra provavelmente, pelo menos do lado dele. Enfim, ele está andando lá com sua companheira de viagem, a Natala, que era uma ex-escrava, provavelmente ele a salvou. Quer dizer, salvou entre aspas, porque agora vai morrer junto com ele ali, perdido no deserto. Até que encontram essa tal construção ali no meio do nada, que aparentemente no começo parece uma miragem, mas não, realmente é uma construção, é uma cidade e tudo. Eles vão lá e dão de cara, como eu comentei, com o guarda morto. Na verdade, a partir daí da história, eu não posso dizer muitos detalhes, porque realmente há um grande tom de mistério em toda essa narrativa. Aliás, talvez uma das melhores que já aconteceram, levando em consideração todos os contos que a gente já viu até agora aqui neste livro do Robert E. Howard.
E vamos combinar também, né? Todas as histórias que ele escreve a respeito desse seu grande personagem, o Conan, o Cimério, sempre são diferentes. Nunca uma história parecida com a outra. E no máximo, como a gente percebeu, a única coisa que a gente pode associar uma com a outra é que, por exemplo, lá nas duas primeiras, Conan era um rei. Mas depois ele foi um ladrão, depois ele foi um soldado, um comandante no exército. Aqui ele aparentemente também estava dentro do exército, mas a gente não sabe exatamente qual era a função dele lá. Enfim, sempre vai mudando a situação das histórias deste guerreiro, deste bárbaro. Mas a grande diferença que a gente vai encontrar aqui nessa história, que eu não vou poder dar muitos detalhes, é que aqui Conan tem um grande revés, ele se mostra muito fraco. Não que fraco, é que ele pega um oponente pela frente muito poderoso e dessa vez eu posso adiantar num certo spoiler que ele se ferra bonito. Sim, Conan sofre bastante ali na luta. Não vou dizer se ele ganha ou se ele vence, porque também isso não pode ser dito. E além do que, há uma outra grande característica, que é algo que eu tinha comentado lá nos primeiros vídeos, né? Que era a presença feminina. Nas primeiras histórias que a gente viu aqui nesse livro, elas não apareciam muito, as mulheres. E depois, a partir do conto anterior da semana passada, aí sim, elas começaram a ganhar alguma importância a mais. E aqui, com certeza, há um destaque sim evidente para essa companheira de viagem, a Natala, e também uma outra personagem feminina que eles vão encontrar ali dentro daquela cidadela. Uma mulher também muito bonita chamada Thalis. E justamente por causa da presença dessas duas mulheres, uma das partes aqui desse conto fica muito interessante. Na verdade é dividido em três partes. E justamente na segunda nós temos quase um protagonismo das duas e não do protagonista maior, que é o Conan. Isso é muito interessante, como ele é praticamente descartado, né? Deixado de lado, né? No momento até de suspense, numa ação bem interessante. Você pera, cadê ele? O Conan tá lá para trás, por que ele não vai participar aqui dessa ação? O que ele vai fazer? Né? Mas depois sim, quando entra na terceira parte da história, nós temos uma explicação de por que ele demorou para voltar à ação. É bastante bom essa divisão feita pelo autor e, claro, esse destaque para as duas figuras femininas que aparecem aqui nesse conto, onde também está incluída muitas boas descrições do que está acontecendo ali na cena. Aliás, também uma coisa que a gente pode até dizer que, sim, a gente consegue encontrar ecos entre um conto e outro, é que o autor gosta de colocar muito o Conan avançando durante um ambiente inóspito. Ele não tem certeza onde vai ser o próximo passo que ele vai dar, qual o perigo que ele vai encontrar na sua frente. De novo, temos isso acontecendo aqui nesse conto, mas também não é, embora seja o mesmo princípio, não acontecem as mesmas coisas. Se não me engano, já é a terceira ou quarta história onde isso acontece, onde ele tem que ir por um caminho, um certo caminho misterioso, enfrentar perigos, mas é sempre numa pegada bem diferente. E aqui também funciona muito bem, a gente fica tenso em saber o que diabo está acontecendo aqui. Inclusive, em alguns momentos de puro breu, como aconteceu também em outras histórias que a gente já viu aqui deste livro. Mas claro, esse conto aqui também não é a pura ação. Tem algumas questões interessantes a serem discutidas aqui a respeito da finitude da nossa vida e principalmente do que a gente precisa fazer com ela. Será que todo mundo aproveita o que tem, essa existência? Ou muitas pessoas se valem de alguns subterfúgios, principalmente talvez as pessoas mais cultas. Vamos lembrar, né? Esse nosso personagem aqui, protagonista, Conan, é um bárbaro, né? Aliás, em certo momento do texto, o narrador deixa bem definido pra gente que o Conan, quando vai reagir a uma certa situação, ele se veste como um bárbaro, ele se deixa ser um bárbaro. Acho que é literalmente o que está escrito ali no texto. E é bem curioso isso, né? Como a gente pode pensar como Conan, na verdade, quando ele veio lá da Ciméria para essas terras iborianas, ele meio que se aculturou um pouco, né? Ele tomou alguns modos, né? Mesmo quando ele está à mesa, né? Se bem que aqui ele come com mãos, né? Por exemplo, num certo momento. Mas enfim, até num contraste com a sua companheira de viagem, a Natala. Mas não, ele sim, ele refreia alguns momentos de barbarismo que ele possa ter, né? E aí nessa cena que eu estou comentando, ele fala, não, vou ser um bárbaro aqui, vou salvar a pele de todo mundo aqui, né? Como ele sempre costuma fazer, né? Sozinho. Mas também voltando àquela questão feminina, da presença das mulheres começarem a ser mais constantes aqui na história, vale destacar um trecho aqui muito do divertido comentário que o Conan faz a respeito das mulheres. Por Kron, Conan resmungou,
As mulheres param para cuidar da beleza, até mesmo se o demônio estivesse em seus calcanhares. Rápido, garota. Tem outras coisas mais que eu não posso falar porque senão estraga a experiência. Mas isso é curioso como, claro, é um comportamento ali também, claro, definido em questão feminina, de como as mulheres atuam com a sua própria existência, o que tem a ver, claro, com a temática aqui central desse conto. Como disse, aqui não é pura ação, embora tenha muita, do meio do texto para frente, é muita coisa acontecendo uma atrás da outra, com grandes perigos para todas as pessoas envolvidas aqui nessa história. Tanto o Conan quanto as duas moçoilas. E claro, né? Temos uma presença sobrenatural, uma criatura dantesca, que a gente nem consegue definir direito o que é aquilo. Mas, só para dar um pequeno spoiler, né? Tem até tentáculos dessa vez. Muito boa esta criatura aqui, realmente não dá para definir o que diabo, o que aquilo é. Ou seja, para fazer um resumo aqui da história, tem muito mistério, muita ação, uma discussão interessante sobre a existência humana, uma valorização das personagens femininas que até então não havia muito nas histórias do Conan, e também, claro, tem que destacar, né, que muita gente também pode torcer o nariz para o comportamento do Conan justamente para com a sua companheira Anatala. Ele é muito agressivo no termos de machismo, podemos dizer, né? Mas não fiquem ressentidas, leitoras mulheres, porque na verdade Conan, sim, é um cara primitivo, mesmo que ele tenha se aculturado um pouco, como eu comentei, ele ainda não deixa de ser um bárbaro, né? Mas isso é lá pelo meio do texto. Mas você não pode esquecer que antes, lá no começo, na abertura, como eu comentei também, ele cede os últimos goles de água para a moçoila, mesmo que ele vai fazer um certo cavalheirismo, entre aspas, de matar a sua companheira para evitar que ela sofra mais ainda. Sim, é um pensamento bárbaro, né? Para que deixar ela definhar de fome na frente dele, né? Não, seria uma coisa horrorosa, dantesca para ele. Ainda mais com uma mulher super bonita, né? Ah, e só falta comentar, acho que o título aqui dessa história, Juntal do Crepúsculo. Juntal é o nome ali daquela localidade, mas também não posso dizer exatamente qual que é este lugar. Porque justamente quando começa a explicação a respeito do cenário onde acontece toda essa narrativa, aí você entende o contexto também da história. Mas enfim, para Chantal, do Crepúsculo, escrito por Robert E. Howard, eu atribuo fácil 5 asteriscos. Sim, as histórias do Conan aqui continuam na mesma batida, sempre muito boas. Só na semana passada eu tirei meio pontinho aqui, só porque eu fiquei assim um pouco decepcionado, mas agora, nessa semana, tudo voltou ao normal. As histórias estão excelentes e por isso, claro, recomendo para vocês, né? Comprem sim esse livro do Robert E. Howard, ditado pela Pipoca Nanquim, livro 1 do Conan o Bárbaro. E vocês sabem, né? Estou com um grande projeto aqui também, no Matado de Livros, a respeito de ler todos os livros editados pela Pipoca Nanquim. Mês passado, em janeiro, já fiz a leitura de Espadas e Bruxas de Esteban Maroto. Link vocês podem conferir aqui em cima para vocês poderem descobrir o que eu falei a respeito dessas grandes histórias aqui contidas. E agora, no finalzinho de fevereiro, eu já fiz a leitura aqui de Conan, de Wallace Wood, uma coisa totalmente diferente, né? Espadas e Bruxas é uma coisa mais parecida com Conan, que já é algo bem mais similar ao 007, por exemplo. Muito boa a história aqui também. A resenha era para ter saído no finalzinho de fevereiro, mas o carnaval meio que atrapalhou um pouquinho. E, claro, o projeto inclui todo mês um novo livro da Pipoca Nanquim. Em março teremos a leitura de Moby Dick, feito uma adaptação pelo Chaboté. Boas coisas a serem vistas aqui da Pipoca Nanquim. Bom, enquanto os próximos vídeos não chegam aqui do projeto Contos do Meio-Dia, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse ano de 2019. E tchau!